Primeiro conceito que a gente vai estudar, galera, é a diferença de urbanização e crescimento urbano. Apesar das palavras, dos conceitos serem parecidos, eles não significam a mesma coisa, tá? Para você ter uma ideia, enquanto o processo de urbanização ele tem um fim, ele tem um limite máximo, o crescimento urbano não, ele não tem fim, tá? Ele é infinito. Então vamos começar entendendo o que é o processo de urbanização. O processo de urbanização é muito fácil de ser compreendido utilizando um gráfico. No passado, como todo mundo sabe, tanto no mundo quanto no Brasil, as pessoas viviam muito mais nas áreas rurais do que nas áreas urbanas. Então a taxa de população no campo, antigamente, era muito elevada, tipo 80%. Enquanto isso, uma parcela menor da população vivia em cidades. Então uma taxa de população que vivia em cidades e uma taxa de população que vivia no campo. Com o passar do tempo, principalmente depois da Revolução Industrial na Europa, e também por conta da industrialização em vários países no mundo, a população gradualmente foi saindo do campo e indo em direção à cidade. Então, conforme a taxa de pessoas que moram no campo diminui, a taxa de pessoas que moram em cidades aumenta na mesma proporção. Então, é inversamente proporcional, né, na realidade. Então, este processo que vocês estão vendo aqui na lousa, que é a porcentagem da população urbana comparada à porcentagem da população rural, é o que nós chamamos de urbanização. Então, isso aqui, um gráfico que está mostrado na lousa, é o processo de urbanização. Se nós considerarmos este gráfico no Brasil, então se esse gráfico for do Brasil, este momento que a população brasileira começou a ser mais urbana do que rural foi entre os anos de 1960 e 1970. Isso aqui no Brasil. Então este gráfico representa muito bem o processo de urbanização brasileiro. E eu vou pedir para você aí da sua casa responder a seguinte pergunta: como é chamado o fluxo migratório das pessoas que saem do campo e vão para a cidade? Então as pessoas elas deixam o campo e se mudam para as cidades. O processo da pessoa sair do campo e ir para a cidade, esse processo é chamado de êxodo rural. Então este é a primeira etapa da nossa aula, para vocês entenderem que o êxodo rural é a saída do campo em direção à cidade, que urbanização é a porcentagem da população de determinado país ou determinada região que vive em cidades, e que o processo de urbanização é o aumento da população urbana, presta atenção nessa frase, o aumento da população urbana em detrimento da população rural. Conforme a população urbana aumenta, a população rural diminui. E é por isso que eu falei no comecinho da aula que ele é limitado a 100%. É lógico que dificilmente um país vai ter 100% de urbanização. Mas isso acontece em países como Vaticano e Mônaco, por exemplo, ou até mesmo Singapura, que são países muito pequenininhos, San Marino também, Luxemburgo, se bem que Luxemburgo tem até população rural. Então são países muito pequenos que consistem em apenas uma cidade. No entanto, em países maiores como Brasil, Estados Unidos, ou até nem tão grandes como o Japão, normalmente uma porcentagem da população acaba vivendo no campo. Existe uma regra, vocês sabem que as regras elas sempre têm exceções e pode ser injusto, tá? Mas a regrinha básica é mais ou menos assim: quanto mais desenvolvido um país é, mais urbanizado este país é, tá? No entanto, prestem muita atenção no que eu vou falar agora, nem sempre, isso aqui é chave para entender a aula de hoje, nem sempre a urbanização, que é esta mudança do campo para a cidade, essa porcentagem, essa parcela, é acompanhada do crescimento urbano. Porque o crescimento urbano é o crescimento, quando a gente está falando de cidades, é o crescimento em termos de infraestrutura.
é o crescimento em termos de construções. Construções. É o crescimento até mesmo do número de pessoas. É o crescimento do número de estruturas que são feitas e construídas nas cidades. Então você pode notar que tenta formular uma frase. Eu queria que vocês tentassem antes de mim. Mandem nos comentários, tá? Mandem nos comentários antes de continuar vendo o vídeo. A pergunta é a seguinte: formule uma frase que tenha urbanização nessa frase, crescimento urbano nessa frase, para explicar o que é isso daqui que eu vou escrever na lousa agora. Ó. Inchaço urbano. E deixa eu só falar uma coisa antes que eu me esqueça. Eu falei para vocês que no Brasil a população se tornou majoritariamente urbana na década de 60. No mundo isso só aconteceu a partir dos anos de 2007 e 2008. Atualmente no mundo, mais da metade da população vive em cidades. Mas não é uma coisa de 80%, não. É uma coisa de 50 e poucos por cento, 60%. E a tendência é aumentar conforme o tempo passa. Em alguns países, a taxa de urbanização ainda é muito baixa. E existem países subdesenvolvidos e países emergentes que até têm uma taxa de urbanização elevada, tipo 80%, 85% ou até mais. Porém, essa urbanização ela foi muito rápida, foi muito acelerada, foi muito desorganizada. Então eu queria que vocês formulassem uma frase, que eu já vou falar a minha frase, para explicar o que é inchaço urbano. Beleza? Então vou lá, vamos à resposta. Se você ainda não tem e está assistindo o vídeo no YouTube, pause o vídeo, formule a sua frase, pensando bem na explicação, e depois você solta o vídeo para a resposta. Tá? Então a minha frase é a seguinte: quando a urbanização não é acompanhada de crescimento urbano, gera inchaço urbano. O resultado é o inchaço urbano. Então, quando a urbanização, que é o crescimento da população urbana em detrimento da rural, não é acompanhada de crescimento urbano, ou seja, que a cidade cresça em infraestrutura, aparelhos e serviços para atender a demanda dessa população, ocorre o inchaço urbano. Então, o inchaço urbano é resultado de uma urbanização rápida, acelerada, de um êxodo rural que aconteceu de forma muito rápida. As pessoas foram para a cidade em busca de oportunidades, trabalho, tudo mais. Chegando lá, não conseguiram ter tudo isso, porque a cidade não estava pronta e não estava adequada para receber este número enorme de pessoas. Então, isso é o inchaço urbano, e eu vou encerrar esta parte da aula. A gente vai ter a parte 2, que a gente vai discutir quais são as consequências do inchaço urbano. Então, nos vemos na próxima aula.